que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Sejam bem-vindos a este momento de refúgio e comunhão. Convido você a abrir o seu coração, a deixar de lado as preocupações do dia e a permitir que a presença de Deus envolva o seu ser e o seu lar. Neste instante, não estamos sozinhos. Estamos unidos em espírito, formando uma grande família de fé. Imagine agora que o Senhor estende sobre você e sobre a sua casa um manto sagrado, um manto de paz que acalma toda tempestade interior, que silencia toda voz de ansiedade e medo. Sinta este manto cobrindo cada membro da sua família, desde o mais velho até o mais novo. E sobre a porta da sua casa, sobre a sua vida, imagine o Senhor colocando um selo divino, um selo de proteção intransponível, declarando que este território, esta família, pertence a Ele. Este é um espaço sagrado, um tempo consagrado ao nosso Criador, onde milagres podem e irão acontecer. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos levantamos em autoridade espiritual sobre cada lar que se conecta a esta oração. Nós não somos vítimas das circunstâncias, mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, com a fé que move montanhas, nós declaramos que a sua casa é território do céu. Nós nos posicionamos contra toda a força das trevas que tenta se infiltrar nos lares para semear a discórdia, a confusão e a destruição. Em nome de Jesus, nós quebramos e desfazemos todo espírito de divisão que tenta separar casais, que tenta criar abismos entre pais e filhos, que tenta envenenar o coração dos irmãos. Nós repreendemos e expulsamos toda a entidade de contenda, de amargura e de falta de perdão. Nós cancelamos toda palavra de maldição lançada contra a sua linhagem, toda maldição geracional de divórcio, de vício, de miséria ou de enfermidade. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós declaramos que essas correntes são quebradas agora. Nós ordenamos que todo ataque do inimigo contra a mente dos seus filhos, toda seta de rebeldia, de depressão, de confusão de identidade, caia por terra e não prospere. Nós cobrimos a sua família, a sua mente, o seu coração e as suas finanças com o sangue precioso do Cordeiro, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado e nos protege de todo o mal. Nós proclamamos que a alegria do Senhor é a nossa força e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, governa e reina em cada coração e em cada lar, a partir de agora e para sempre. Agora, respira fundo. Deixe essa atmosfera de batalha espiritual dar lugar a um momento de profunda reflexão no coração do Pai. Quero convidá-lo a caminhar comigo por uma das histórias mais tocantes de toda a Escritura, uma história que é, na verdade, a história de cada um de nós e da nossa família. É a parábola do Pai misericordioso e do Filho pródigo, encontrada em Lucas, capítulo 15. Imagine a cena. Um filho mais novo, cheio de si, se aproxima do pai e faz o pedido mais desrespeitoso que um filho poderia fazer naquela cultura. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Em outras palavras, ele estava dizendo: Pai, para mim, você já está morto. Eu não quero esperar pela sua morte. Eu quero a minha herança agora. Consegue sentir a dor no coração daquele pai? Mesmo assim,
Com uma dor que rasga a alma, ele divide a herança. O filho pega tudo e parte para uma terra distante. Lá, longe dos olhos e dos conselhos do pai, ele vive uma vida desregrada. Ele gasta tudo o que tem com festas, com prazeres momentâneos, com amizades que só duram enquanto o dinheiro existe. Mas o dinheiro acaba. E quando acaba, uma grande fome assola a terra. Aquele jovem que antes tinha tudo, agora não tem nada. Os amigos desapareceram. A Sam aperta. Ele chega ao ponto mais baixo que um judeu poderia chegar. Vai trabalhar cuidando de porcos, animais considerados impuros. A fome é tanta que ele desejava comer a lavagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. É nesse ponto, no fundo do poço, que a Bíblia diz algo poderoso. Caindo em si, ele se lembra da casa do pai. Ele se lembra que até os empregados do seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele, o filho, morria de fome. E ele toma uma decisão. Ele ensaia um discurso. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E ele se levanta e começa a longa e humilhante jornada de volta para casa. Mas o ponto central da história não é o filho. É o pai. A Bíblia diz que, estando ele ainda longe, seu pai o viu. O que isso nos diz? Que o pai nunca deixou de esperar. Todos os dias, ele subia ao terraço, olhava para a estrada poeirenta, com o coração apertado de saudade, esperando ver a silhueta familiar do seu filho no horizonte. E naquele dia, ele o vê. E o que ele faz? Ele não espera. Ele não fica de braços cruzados, esperando um pedido de desculpas. A Bíblia diz que ele, movido por íntima compaixão, correu. Um homem idoso, um patriarca, correndo em público, era algo indigno naquela cultura. Mas o amor daquele pai era maior que a sua dignidade. Ele corre, lança-se ao pescoço do filho sujo, que cheirava a porcos e a fracasso, e o cobre de beijos. O filho tenta fazer o seu discurso ensaiado, mas o pai o interrompe. Ele não quer ouvir sobre pecado e indignidade. Ele só vê o seu filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. Ele ordena aos servos: tragam a melhor roupa, coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Tragam o novilho cevado e matem-no. Comamos e alegremo-nos. A partir desta história, podemos extrair lições que são um bálsamo para as nossas famílias. A primeira lição é esta: o amor de Deus por sua família é incondicional e incansável. Talvez você seja um pai ou uma mãe com o coração partido por um filho ou uma filha que se afastou, que escolheu um caminho de destruição. Talvez você esteja olhando para um cônjuge que parece estar em uma terra distante. Quero que você saiba que o Pai Celestial está na varanda, olhando o horizonte, esperando. O amor dele não desiste. Ele não se cansa de esperar. Ele não ama por causa do nosso bom comportamento. Ele ama porque amar é a sua natureza. A segunda lição é que sempre há um caminho de volta. Para aquele filho, o caminho de volta começou quando ele caiu em si, no meio dos porcos.
Talvez a sua família esteja passando por um momento de chiqueiro, um momento de crise financeira, de doença, de conflitos que parecem insuperáveis. É exatamente neste lugar de quebrantamento que podemos nos lembrar da casa do Pai, onde há pão com fartura, onde há graça, perdão e provisão. Não importa o quão longe você ou um ente querido tenha ido, a porta da casa do Pai nunca está trancada. E a terceira e mais poderosa lição é que o perdão é a chave para a restauração familiar. O pai não jogou na cara do filho os seus erros. Ele não disse, eu te avisei. Ele o cobriu com um manto de honra, colocou um anel de identidade restaurada em seu dedo e sandálias de filho nos seus pés. Quantas vezes em nossas famílias nós até perdoamos, mas continuamos a lembrar o outro do seu erro? Quantas vezes guardamos um registro de mágoas? O perdão de Deus é um perdão que esquece, que restaura, que celebra a volta para casa. Eu lhe pergunto agora, para que você em seu coração, quem é a pessoa na sua família pela qual você precisa se colocar na posição daquele pai, esperando na varanda com um amor que não desiste? Ou talvez seja você quem precisa cair em si e iniciar a jornada de volta para os braços de um pai amoroso ou para a reconciliação com um familiar? Estamos dispostos a correr ao encontro, a deixar o orgulho de lado e a oferecer um abraço de restauração em vez de uma lista de acusações? Assim como aquele pai da parábola desejava com todo o seu ser proteger e restaurar seu filho, nosso Pai Celestial nos oferece promessas de proteção e cuidado que são rochas firmes em meio às tempestades da vida. Essas promessas não são meras palavras poéticas, são decretos espirituais, são armas de defesa para a nossa família. Uma dessas promessas mais poderosas é o Salmo 91, que é a declaração da proteção divina que o Pai oferece aos seus filhos. E o Salmo 23 é a confirmação do seu cuidado, da sua provisão e da sua liderança constante sobre todo o rebanho, que é a nossa família. Convido você agora a fechar os seus olhos, se puder, a relaxar o seu corpo e a receber cada palavra do Salmo 90 e um newtonão como uma leitura distante, mas como uma unção de proteção sendo derramada sobre a sua vida e a sua casa neste exato momento. Receba esta palavra como um escudo de fé para você e para todos os que você ama. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, à luz da tua palavra poderosa e das tuas promessas infalíveis, nós nos unimos agora em um só coração e uma só voz para clamar pelas nossas famílias. Senhor, tu conheces cada lar representado aqui. Conheces as lágrimas silenciosas de cada mãe, a preocupação no coração de cada pai, a dor escondida de cada filho. E nós trazemos tudo isso diante do teu trono de graça. Nós oramos agora, Pai, por cada filho e filha pródiga. Aqueles que, como o filho da parábola, se afastaram de ti e da família, buscando felicidade em lugares distantes e vazios. Nós pedimos, Espírito Santo, que neste momento tu visites cada um deles, onde quer que estejam. Que eles possam cair em si, que a memória do amor do lar e do amor do Pai Celestial inunde suas mentes. Que eles sintam uma saudade santa, uma vontade irresistível de voltar para casa. Nós quebramos toda cegueira espiritual, todo engano que os prende, e declaramos que o caminho de volta está aberto e iluminado. Pai, dá aos pais e mães que esperam a tua força, a tua paciência e a tua esperança inabalável. Nós clamamos pela restauração dos casamentos. Senhor, tu vês os casais que estão vivendo sob o mesmo teto como estranhos, onde a comunicação se quebrou, onde a amargura fincou raízes. Nós oramos por um milagre de reconciliação. Derrama o teu bálsamo de cura sobre as feridas. Quebra os muros de orgulho e de dor. Restaura a intimidade, o respeito, o companheirismo e o amor. Que o teu perdão, como o do pai da parábola, flua abundantemente entre os cônjuges, limpando todo o passado e abrindo caminho para um novo começo. Oramos pela unidade entre os membros da família. Onde há brigas entre irmãos, onde há ressentimento entre pais e filhos, nós liberamos a paz que excede todo entendimento. Que o espírito de humildade e perdão prevaleça. Senhor, transforma os corações de pedra em corações de carne, capazes de amar, de perdoar e de se conectar novamente. Confiados na promessa do Salmo 23, de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nós oramos pela provisão em cada lar. Pai, supre todas as necessidades financeiras, abre as portas de emprego, multiplica os recursos, que não haja falta de pão sobre a mesa, mas que haja fartura e abundância para que cada família possa viver com dignidade e também ser um canal de bênção para outros. E por fim, oramos por cura. Cura para los corpos enfermos. Toca com a tua mão poderosa sobre cada enfermidade, seja ela diagnosticada ou não. Libera a tua virtude curadora sobre cada célula, cada órgão. E oramos por cura para a alma. Cura a depressão, a ansiedade, os traumas do passado,
as feridas emocionais que ainda sangram. Que a tua alegria seja a força de cada um e que a tua paz guarde cada mente e coração. Agora eu quero te convidar a participar ativamente desta corrente de oração. Se você sente no coração, escreva o nome da sua família nos comentários. Se há um pedido específico, uma pessoa pela qual você deseja interceder, coloque o nome dela ou a sua intenção. Ao fazer isso, você não está apenas escrevendo em uma tela, você está depositando a sua fé no altar de Deus, e nós, como comunidade, nos uniremos a você em oração. Que o Deus de toda a esperança encha o seu lar com toda a alegria e paz ao confiarem nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que o amor do Pai que corre ao nosso encontro, que a graça do Filho que nos veste com honra e que a comunhão do Espírito Santo que nos une como família, permaneçam sobre você e sobre todos os que você ama, não apenas hoje, mas por toda a eternidade. Que a bênção da proteção, da unidade e da completa restauração de Deus seja a sua porção. Amém.